Então, foi um hiato bem maior do que eu esperava, né? Desde o último vídeo e esse vídeo agora. Eu tentei trabalhar nesse período, não que eu tenha sido totalmente bem sucedido, mas foi a tentativa. E agora eu pensei, eu tenho que fazer alguns vídeos para completar pelo menos 1.000 assinantes e as horas para ver se o YouTube me considera para monetização, ou seja, para ganhar algum dinheiro com esse canal, né? Então eu estou retornando aqui, esse tema desse vídeo é iniciação. Porque a palavra iniciação ela é um pouco enganosa, né? Então as pessoas pensam, eu quero iniciar no budismo, vou fazer uma iniciação. Mas a iniciação é uma coisa peculiar a uma tradição budista, que é o Vajrayana, e ela não é uma forma de iniciar propriamente no budismo, é uma forma de iniciar na prática do Vajrayana. Então a gente vai falar sobre isso. Há muitas formas de classificar os ensinamentos budistas. Vai ser necessário a gente operar alguma classificação aqui para explicar o que é essa cerimônia de iniciação, porque ela diz respeito a um tipo de prática que existe no budismo, um tipo de conjunto amplo de ensinamentos que chama Vajrayana. Normalmente a gente chama o Vajrayana também de budismo tibetano, algumas vezes chama de Tantra, Tantra budista, né? Então, o Vajrayana é esse ensinamento que surgiu na Índia, foi para o Tibete, alguma parte dele foi para o Japão também, existe um pouco na Tailândia. É um ensinamento específico do budismo. E algumas pessoas dizem que é uma escola, uma tradição ou uma linhagem, mas o Vajrayana é essencialmente, essa palavra yana significa veículo. E isso é uma forma própria de classificar os ensinamentos que surgiu no Mahayana e foi expandida no Vajrayana, que o Buda teria ensinado conjuntos amplos de ensinamentos para determinadas seres de determinadas capacidades ou qualidades, né? Então, o Buda deu todo um conjunto de ensinamentos que tem uma consistência interna e que é completo, em certo sentido, que ele chama de Hinayana, o que a gente chama depois, posteriormente, classifica depois de Hinayana. Depois ele deu toda uma série de ensinamentos muito amplos, muito influentes, muito praticados, que se chama de Mahayana. E, enfim, dentro do Mahayana há essa forma específica de prática do Mahayana que é considerada muito eficiente, no sentido de ser muito rápida, de produzir a liberação muito rapidamente. Por que a pessoa tem essa pressa toda? Porque a liberação é para o benefício dos outros, né? Não é para o benefício próprio apenas. Então as pessoas dizem, mas para que eu vou ter pressa de me iluminar? Bom, os seres estão com... No budismo tibetano a gente descreve os seres como estando com seus cabelos pegando fogo. E a gente está praticando para liberar esse sofrimento urgente dos seres, né? Então a gente tem que atingir esses resultados, que são essas qualidades, para poder ajudar os seres. E é por isso que a gente pratica. Por isso que a gente quer também urgência nessa prática. E essa é a descrição que o Vajrayana faz de si próprio. Mas o Vajrayana ele contém e aceita todos os ensinamentos do Mahayana, que por sua vez contém e aceita todos os ensinamentos do Shravakayana ou Hinayana. Essa coisa do nome do Hinayana, o Hinayana se tornou uma palavra pejorativa, porque algumas tradições vivas hoje no budismo são identificadas como Hinayana por algumas pessoas. O Theravada, por exemplo. E para eles é extremamente ofensivo eles serem chamados de veículo menor, ou veículo menos importante, ou algumas vezes até se traduz como veículo desprezível. E o Theravada é apenas uma das tradições que podem ser associadas, a única viva talvez, mas havia muitas outras no passado, né? E então, por respeito ao Theravada, a gente... Porque o Hinayana não seria para classificar um grupo de pessoas, né? Seria uma prática que a pessoa pode se engajar, uma perspectiva que a pessoa pode ter dentro da prática, né? E um conjunto de ensinamentos que a pessoa prefere ou se engaja mais, né? Então, mas também para evitar esse tipo de atrito, a gente usa um nome que chama Shravakayana, que significa veículo do ouvinte, dos ouvintes, né? No Hinayana se subdividiria em Shravakayana e Pratyeka-Buddha-yana, né? Os Budas solitários ou Budas de pedra. Então, praticantes que praticam de forma isolada e aqueles que ouvem o Dharma. Então, a gente chama de Shravakayana.
E daí o Mahayana é um veículo amplo, um veículo grandioso, né? A pessoa chama a si próprio de veículo grandioso, né? Então, por quê? Porque o Shravakayana seria focado na autoliberação. A pessoa só confia que vai conseguir liberar a si própria do sofrimento, né? E o Mahayana, ela tem essa perspectiva mais ampla de ter coragem de assumir sobre si a responsabilidade da iluminação de todos os outros seres. Então, iniciação é uma coisa específica do Vajrayana, e nós vamos chegar lá. Mas o que seria iniciar no budismo no Shravakayana e no Mahayana? Que são perspectivas que estão presentes também dentro do Vajrayana, é bom lembrar. Se a pessoa não tem a visão produzida pelo Shravakayana e a visão produzida pelo Mahayana, é impossível a pessoa praticar o Vajrayana. Então a pessoa precisa ter esses ensinamentos. Não precisam estar... Ninguém vai conseguir estudar todas essas formas de forma completa, mas a pessoa precisa ter uma clareza sobre o que o Buda ensinou naquele veículo, aceitar tudo aquilo e tomar os votos correspondentes, e assim ela vai poder praticar o outro veículo. O veículo que é mais, da perspectiva do Vajrayana, mais sofisticado. Então, todo praticante do Vajrayana é um Mahayanista, e todo Mahayanista é um Shravakayanista, né? O que significa, então, ser praticar ou ser um Shravaka? Significa que a gente reconhece o Buda como um ser iluminado, a gente quer seguir o que o Buda ensinou, e tem uma prioridade nisso acima de qualquer outra coisa. Então, se a pessoa não tem essas três características aí de reconhecer o Buda como um ser iluminado, ela pode reconhecer outros seres como seres iluminados, mas daí ela vai escolher praticar o que esse ser iluminado ensinou. E acima de tudo, de todas as outras religiões ou mesmo questões mundanas na vida dela. Isso não quer dizer que ela vai abandonar qualquer coisa necessariamente em nome do budismo, mas que ela vai ter prioridade no budismo perante todas as outras coisas na vida dela. E isso, em essência, seguir o que o Buda ensinou, isso, em essência, é tomar refúgio. Aí tomar refúgio envolve isso e tomar votos, né? O voto de não, principalmente os votos ligados a não prejudicar os seres. Por exemplo, não matar, não roubar, não falar mentiras, não falar inutilmente e assim por diante. Esse refúgio, a pessoa pode, você estar assistindo aí, você se deu conta que isso faz sentido, nunca tinha pensado nisso, por acaso aconteceu isso, daí você pode tomar refúgio agora. Você pensa que o Buda realmente é especial, acima de qualquer coisa na sua vida. Claro, normalmente a pessoa reflete, estuda um pouco, né? Vai ter certeza do que está fazendo, e daí ela toma refúgio, mas é uma atitude interna da pessoa, né? Para confirmar essa atitude interna, tem vários métodos. Os dois métodos que a pessoa precisa se engajar são lembrar dessa perspectiva, ou seja, fazer refúgio constantemente, transformar o refúgio numa prática e participar de uma cerimônia de refúgio com a comunidade budista. Porque o refúgio também, ele é no Buda, mas o Buda ensinou um refúgio no ensinamento dele, né, que é o que você vai seguir, e na comunidade. Então não é possível ser budista sem participar da comunidade. Você, mas eu moro longe da comunidade. Participar da comunidade é fazer doações, você pode viajar para conhecer. Não, os budistas viajam desde tempos imemoriais atrás dos seus professores, né? A pessoa vai ser hoje nessa era de internet, ela vai ser acomodada, vai dizer, não, eu fico na minha cidade, um Buda vivo está ensinando a 300 km de distância, não, eu não vou pegar um ônibus, não existe. A pessoa vai fazer essa movimentação. Então, é refúgio no Buda, no Dharma, no ensinamento, e na Sangha, na comunidade. São esses 3 refúgios. E daí tem essas duas formas. A pessoa faz como prática, ela lembra constantemente, ela lembra todo dia, num mesmo horário, pode ser, ou ela lembra o tempo todo, ela tenta sempre refazer os votos de refúgio, relembrar essa perspectiva, relembrar da prioridade do Buda na vida dela, relembrar os ensinamentos do Buda, relembrar a prática, relembrar a comunidade, ajudar a comunidade e assim por diante. Isso é o mínimo. Todos os budistas fazem isso. Todas as formas de budismo têm esse tipo de prática. Tanto o refúgio como prática, com refúgio como cerimônia. E aí a pessoa pode fazer várias vezes essa cerimônia também. Ela faz uma vez, a primeira vez que ela toma refúgio é muito especial, é bom anotar, é bom saber quando é que a pessoa tomou refúgio numa cerimônia. E quando acontecer de novo, tudo bem, ela pode fazer.
Isso é um compromisso assim laico, né? Então, normalmente são 5 votos ou 10 votos que a pessoa toma de não prejudicar, de não matar e assim por diante. No Mahayana, tem o voto adicional, tem a perspectiva adicional da pessoa abandonar o nirvana, ou seja, renunciar ao nirvana em benefício dos seres. Então ela diz, mesmo que eu pudesse, eu não estou perto disso, mas mesmo que eu pudesse me iluminar daqui a pouco, me iluminar num sentido de sair desse mundo de sofrimento e não ter mais nenhum problema na minha vida, eu não ia fazer isso, eu ia ficar aqui porque tem gente passando dificuldade, tem gente que ainda precisa dos ensinamentos, tem gente que precisa do Dharma, eu vou dar sustentação ao Dharma, eu vou dar sustentação à minha prática, até todos os seres se iluminarem. Eu não vou entrar em Nirvana. Então, no Shravakayana se diz que a pessoa renuncia ao samsara, né, que é o mundo de sofrimento, através da renúncia da prática que elimina os kleshas, as emoções aflitivas. Então, a pessoa faz essa prática e chega num estado que está livre das emoções aflitivas, que é o Nirvana. E no Mahayana ela renuncia ao samsara, essa experiência, e as emoções aflitivas, e também renuncia ao Nirvana para benefício dos seres. Então é um compromisso bem pesado, né? A pessoa deve considerar bem se ela quer tomar esse compromisso, e daí ela pode fazer também uma prática diária, uma lembrança diária disso, normalmente em paralelo com o refúgio. Uma mahaianista faz o refúgio e ela adiciona ao voto de refúgio essa perspectiva. E aí ela é uma mahaianista, não é só apenas um seguidor do Buda, ela é um seguidor do Buda para benefício de todos os seres. Não é que o Shravakayana não traga benefício aos seres, claro que traz, não é que eles não tenham compaixão, eles têm compaixão, mas a perspectiva deles é mais limitada no sentido de que eles querem trazer um benefício, confiam apenas que são capazes de, são mais modestos, só podem produzir a liberação para si próprios. Aceitar a responsabilidade sobre os outros é um pouco demais para mim, né? Falta uma certa, é descrito no Mahayana que falta uma certa coragem para dar esse salto. E sim, a pessoa pode pensar, mas é muito absurdo eu tomar esse fardo de todos os seres, isso é uma coisa muito ampla. Mas o Mahayana mesmo ele diz que isso é uma prática de liberação perante uma neurose de nirvana que a pessoa possa gerar no caminho Shravakayana. Então, algumas vezes a pessoa gera surge um pouco de moralismo, um pouco de distanciamento, um pouco de tem certos ranços próprios do que até se entende assim estereotipicamente do budista, que daí o Mahayana nos livra disso. Então o Mahayana, no fim, ao nos dar uma responsabilidade tão pesada, nos deixa mais leves. Essa é uma coisa contraditória, mas que é um fato conhecido do Mahayanista. Os Mahayanistas são mais têm um estereótipo de serem mais flexíveis, de aceitarem melhor né, as situações que ocorrem. Não que grandes praticantes do Shravakayana não tenham essas qualidades, mas assim, no nível da estereotipia, no nível do que nós podemos falar assim, pode dizer que o Mahayana tem essa maior contato, né, com o povão, assim, com nós, né? Eles não ficam lá numa situação meio superior, eles veem aonde a gente está, né? Então esse é o populismo assim que tem no Mahayana, de certa forma. Então o Mahayana trabalha nesse sentido também. E é uma prática muito vasta, também ensinamentos muito profundos, tem noções de vacuidade, natureza de Buda e assim por diante, né? Também é uma cerimônia específica. Algumas vezes, num centro Mahayana pode ser concedida junto com o refúgio, ou logo em seguida ao refúgio. Algumas vezes é uma cerimônia específica de tomar o voto de Bodhisattva, que é uma coisa muito especial, e quem encontrar um grande professor, geralmente é bom pedir para fazer essa cerimônia de tomar o voto de Bodhisattva, né? Aí, no Vajrayana, nós temos outra conversa. Nós temos todo o Shravakayana, então o refúgio é essencial. A pessoa não vai poder praticar o Vajrayana sem o refúgio. E ela não vai poder praticar o Vajrayana sem a motivação Bodhisattva, né? Essa motivação de trazer benefício, de abdicar ou renunciar ao Nirvana em benefício dos seres. Essas duas condições precisam estar presentes para a pessoa poder tomar a iniciação no Vajrayana. E essas práticas de refúgio e votos de Bodhisattva, ou gerar Bodhicitta, né? Como eu repetindo, elas são práticas diárias, e também você faz uma cerimônia. E elas são iniciações no budismo
no sentido amplo da palavra, de forma que a pessoa faz isso e daí ela pode dizer assim, não, eu estou comprometido com a tradição formalmente, eu fiz uma cerimônia, ou mesmo me comprometi sem fazer a cerimônia, mas eu me comprometi internamente, então isso é uma coisa séria, eu não vou voltar atrás, é irreversível. De fato, os dois votos são irreversíveis, a pessoa tomou, ela não pode devolver. Ela pode devolver alguns votos específicos, mas esses votos, ela não, o voto de refúgio e o voto de bodhisattva, ela não pode devolver. E então, não é que a pessoa comece no budismo, ela começa lendo, começa conhecendo, vendo as pessoas. Esse é um jeito de começar, né? Como tem no vídeo Como Começar no Budismo, que eu vou botar o link ali na descrição. Mas são cerimônias na qual a pessoa inicia no budismo também. Mas elas não são iniciações no sentido que a gente fala no Vajrayana. No Vajrayana, quando a gente usa a palavra iniciação, a gente está se referindo a uma cerimônia específica que ocorre no Vajrayana, que guarda uma semelhança com refúgio bodhisattva, e voto de bodhisattva, mas que não é a mesma coisa, né? Então, a cerimônia de iniciação no Vajrayana tem esse entendimento, além de da pessoa entender a direção geral dos ensinamentos que é no caminho de se tornar um Buda, e de entender que a direção geral no caminho de se tornar um Buda inclui assumir sobre si a responsabilidade por todos os outros seres. Existe uma parte do Mahayana que fala de ensinamentos não causais. Então, a noção de tempo é considerada uma ignorância e a noção de antes e depois também é considerada uma ignorância. Então, a gente usa isso dizendo assim, bom, já que eu vou me tornar um Buda através dessa prática, num sentido atemporal, eu já posso me considerar um Buda. Então, e qual é a atitude de uma pessoa quando ela se reconhece um Buda? A natureza eu já vou operar como se a minha natureza de Buda tivesse totalmente expressa. O que acontece então? Será que eu vou chegar para as pessoas e dizer eu sou um Buda? Será que isso é a atitude de um Buda? Essa não é a atitude de um Buda. Mas como é que ele se porta? Então é isso que a gente vai aprender no Vajrayana. A gente vai começar do resultado. Esse é o golpe especial do Vajrayana. A gente começa... E não é um fingimento, porque tem uma sabedoria, tem um conhecimento de que as coisas são assim na realidade. Nós estamos iludidos quanto à verdadeira natureza das coisas, inclusive quanto ao fato de nós não já estarmos iluminados. E o Vajrayana a pessoa começa a ter a perspectiva do Vajrayana quando ela encontra um professor, que ela pode dizer que esse professor é a expressão completa dos ensinamentos, ou seja, ela é um Buda. Quando a pessoa reconhece um professor vivo, que é um Buda, e esse é um professor que ensina o Vajrayana, daí que a pessoa pode praticar o Vajrayana. Se a pessoa não encontra essa condição, se ela vê uma pessoa comum ensinando o Vajrayana, daí ela não pode propriamente tomar uma iniciação, ela tem que tomar a iniciação quando ela reconhece as qualidades desse professor dessa forma. Tem várias formas de analisar, a pessoa deve analisar o professor, deve usar um tempo para isso, deve usar intelecto, ela não deve se levar a minhas emoções dizem que ele é um Buda porque ele tem efeitos especiais ao redor dele, assim, as pessoas tocam instrumentos e tem toda aquela pompa, né, no budismo tibetano, então é um Buda. Então a pessoa usa a cabeça, reconhece certos méritos, daí ela reconhece isso. Quando ela reconhece isso e ela pede ou ela descobre que existe uma cerimônia de iniciação para acontecer, então ela pode participar. Essa cerimônia ela inclui, então, porque algumas pessoas podem não ter os votos de Bodhisattva e o voto de refúgio. Então toda e qualquer cerimônia no Vajrayana, se a pessoa tomou uma iniciação, ela toma voto de refúgio, que inclui voto de não prejudicar os seres, e ela toma voto de Bodhisattva, que inclui ter uma renúncia perante o Nirvana em benefício dos seres. Então, a pessoa não vai conseguir praticar o Vajrayana sem ter isso aí. E todas as cerimônias contêm. Às vezes é bem rapidinho, é só uma lembrança, mas o compromisso é tomado em voz alta, você repete, né? Depois do professor falar. E é uma cerimônia completa de refúgio. Você tomou o refúgio ali também, tomou o voto de Bodhisattva ali também. E depois dessas etapas, a pessoa faz uma oferenda reconhecendo para pedir a iniciação, né? E essa oferenda ela inclui uma visualização de tudo que é aprazível, todas as glórias humanas e todas as glórias dos deuses e tudo que existe no mundo, nos universos todos, você visualiza isso e você oferece sem apego para o seu professor. Então você faz essa oferenda
chama oferenda de mandala, né? Você oferece a mandala inteira. A mandala inteira é uma expressão da totalidade, né? Então você oferece toda essa mandala para ele e ele vai lhe ensinar, vai lhe apresentar a sua natureza de Buda na forma de uma deidade, de uma prática do Vajrayana, né? E vai conceder, aceita conceder a iniciação e vai dar a iniciação. Aí tem muitas etapas, né? Então, normalmente são nos tantras internos, né? Os tantras são os textos do Vajrayana, né? Os tantras são subdivididos em várias categorias. As escolas Sarma, né? Que é Gelu, Kagyu, Sakya, Jonan. As escolas Sarma, elas dividem os tantras em 4 categorias, né? 3 formas de tantra externo, que são focadas em atividades externas, como o nome diz, né? Fazer altar, fazer prostrações e assim por diante. E o tantra interno, ele está mais ligado à meditação, ao aspecto de meditação, né? De meditação de visualização, focado nos aspectos os aspectos que a pessoa faz, digamos, uma almofada, assim, né? Não quer bem dizer isso, mas dá para fazer essa distinção de que os tantras externos focam mais em atitudes externas do corpo e os tantras internos focam mais em atitudes internas da mente, né? E os tantras internos na Sarma é só uma forma. Algumas vezes essa forma é subdividida em 3, que é tantras pai, tantras mãe e tantras não duais. Na tradição Nyingma, então tem as tradições Sarma, que são essas 4, tem a tradição Nyingma. A tradição Nyingma separa em 6. Então são 6 externos e 6 internos. Os internos é Maha, Anu e Ati. E algumas vezes são subdivididos ainda mais. Então é bem... Qual é a diferença? A diferença é que os tantras externos, eles são práticas mais lentas um pouco, para praticantes com qualidades menos evidentes. Então eles produzem o resultado, né, a iluminação completa em até 17 vidas, né? O que é um tempo, considerando o Mahayana, é um tempo muito rápido, porque o Mahayana, fazendo a prática do Mahayana, leva até 500 vidas para uma pessoa se iluminar. E o Shravakayana não produz a iluminação, né? Ele produz só o Nirvana, que não tem uma diferença aí, que o Nirvana é a eliminação completa dos kleshas, mas não tem todas as qualidades de um Buda, não expressa todas as qualidades de um Buda, né? E embora ele seja relativamente rápido, se a pessoa se aplicar, a aplicação também ela é um pouco... para a pessoa se aplicar de fato, para se iluminar, digamos, em 7 vidas, a pessoa precisa se tornar um monge. Normalmente. Existe a ideia também no Shravakayana de um leigo se iluminar rapidamente, atingir o Nirvana rapidamente, mas não é tão comum. Embora esse resultado seja rápido, também o resultado não é tão grandioso quanto no Mahayana ou no Vajrayana, né? A palavra iniciação também ela não é a mais adequada para descrever essa cerimônia que ocorre no Vajrayana. Em sânscrito, a palavra que se usa para descrever essa cerimônia é abhisheka. Abhisheka é quase como se fosse uma unção, né? A pessoa é aceita. Então tem um pouco a ver com a palavra iniciação, no sentido, né? Porque a iniciação é uma palavra que tomou um sentido esotérico e antropológico, assim, né? De estudo de religião comparada, mas as religiões têm diferenças, então no Vajrayana tem uma especificidade com relação a essa questão da iniciação, né? A gente usa a palavra iniciação, em inglês eles usam empowerment, né? Empoderamento, que tem a ver com a palavra tibetana para iniciação, que é wang, que é concessão de poder. O poder que você recebe é o poder de fazer a prática, do Vajrayana, né? Você se torna um potencial detentor da linhagem, né? Então lhe é explicado quem são os professores que revelaram e fizeram essa prática até a consumação, e passaram até o seu professor que está concedendo essa iniciação agora. Então você tem toda a árvore, né, de praticantes no passado que fizeram essa prática até o resultado, e você pode ser o próximo da lista. Então o potencial é só de você executar a prática. E da mesma forma que com o refúgio e a bodhicitta, a iniciação ela pode ser feita uma auto-iniciação, né? Se torna uma prática. E, de fato, no Vajrayana, geralmente as pessoas começam com a prática do Nondro, né? Práticas preliminares do budismo Vajrayana. E o Nondro, ele tem uma estrutura semelhante a uma iniciação. Então, você toma refúgio, você toma o voto de Bodhisattva, né? Depois você oferece a mandala, daí você faz purificação de karma, a prática de Vajrasattva, e enfim você faz a prática de Guru Yoga. Na prática de Guru Yoga,
você está tomando iniciações. Então você precisa de uma iniciação para fazer essa prática de Nondro também, uma cerimônia formal, mas é uma prática que você vai aprendendo a tomar a iniciação. Porque a iniciação ela tem uma subdivisão que fala que em termos de base, caminho e resultado, né? Então você toma uma iniciação de base, é uma iniciação para você começar a fazer a prática. Depois você toma iniciações novamente, a mesma iniciação ou outras iniciações para desenvolver a sua prática, para a sua prática para purificar de novo compromissos quebrados. A gente vai falar dessa questão dos compromissos e também para intensificar a sua prática, né? Você toma de novo a iniciação ou toma outras iniciações. E tem uma iniciação que é a iniciação que, quando a pessoa está amadurecida, ela recebe a iniciação e a iniciação em si ela produz o resultado, né? Ela revela o resultado. Então, se a pessoa tem realmente uma boa prática já, ou tem karma muito bom de vidas passadas, e simplesmente basta tomar uma iniciação que a pessoa sai dali iluminada. Isso pode acontecer. Então, tem um aspecto de pureza, de perfeição e de amadurecimento também. Os 3 níveis existem na iniciação. Tem uma purificação, né? Um aperfeiçoamento da prática e um estado de maturação completa, né? São as 3 etapas, assim, né? E, então, nos tantras externos, há muitos formatos de iniciação. Mas eu vou então descrever como é que é no tantra interno, que são 4, normalmente, as iniciações. O padrão para explicar iniciações que a maioria dos professores usa, mesmo os professores Nyingma, é a iniciação de Kala Chakra. Kala Chakra é uma tradição sarma, né, os Nyingmas começaram a praticar também quando chegou no Tibete, então é aceita por todas as tradições e é um tantra muito didático, muito completo, assim, muito fácil de entender, muito redondinho, vamos dizer assim. Então eles usam como exemplo para todos os outros que os outros podem ter peculiaridades e o Kala Chakra parece ser um tantra genérico, assim. E o Kala Chakra descreve a iniciação dessa forma, então. Então são 4 iniciações que quando a pessoa faz uma iniciação no tantra interno, né? Essas iniciações elas dizem respeito a corpo, fala, mente e sabedoria, vamos dizer assim. A sabedoria e a mente, essa divisão aqui é importante, principalmente na tradição Nyingma, é muito falado disso. Por que tem mente? Depois tem ainda sabedoria, né? Por que tem essa 3ª e 4ª iniciação? Isso é um aspecto interessante. Mas fica para você descobrir isso com seu professor também, porque é um ensinamento muito profundo. Quando a pessoa toma a primeira iniciação purifica o karma de corpo dela, né? E ela tem o potencial para atingir o corpo Vajra. E daí ela é autorizada a fazer o estágio do desenvolvimento. O estágio do desenvolvimento é a prática do Vajrayana, na qual a pessoa se auto-visualiza como uma deidade, né? Então ela pode visualizar a deidade, visualizar a mandala. Normalmente ela é apresentada para a deidade nesse momento, né? O Lama explica como é a prática de meditação, e a iniciação tem isso, ela é uma meditação que você faz em conjunto com o professor, né? O professor está ali explicando e você está fazendo a meditação junto. Por isso também é uma coisa que descansa, que você não vai fazer perfeitamente da primeira vez, nem da segunda vez, nem da terceira vez, é uma prática que você faz, né? Então não precisa se preocupar com isso. Outra dica é que não é bom anotar das primeiras vezes. Talvez depois você tomou iniciação algumas vezes, você está curioso por ter os pontos claros na sua mente, você possa anotar. Mas também não é muito respeitoso, não. Então é melhor não anotar, não registrar de nenhuma forma o que está acontecendo na iniciação. Não que... né, até algumas sangas deixam as pessoas anotarem. Não gravar, não tirar foto, isso não pode. E então, aqui nessa primeira iniciação também a pessoa atinge um estado tem o potencial de atingir o estado de um Vidyadhara completamente amadurecido e revelar o Nirmanakaya. O Nirmanakaya é um corpo do Buda para benefício dos seres, né? Dos seres mais grosseiros, vamos dizer assim, dos seres mais presos, né? Os seres de carne e osso, assim. Então, a pessoa basicamente era o potencial de nascer como um Buda, né? A purificação dos hábitos de karma e também a liberação dos canais que estão obstruídos no corpo. Assim, tem uma coisa de fisiologia interna que tem uma depuração que dá um potencial para fazer essa prática, né?
Mas especificamente na segunda iniciação, que tá ligada à fala, purificação de ações de fala, e daí também a pessoa pode revelar a fala Vajra, tem um potencial de revelar a fala Vajra. Aí a pessoa é autorizada a fazer práticas com canais, porque ela já tem a purificação dos canais e agora também a purificação do vento, né, do lung, né? E, e aqui ela tem o potencial de atingir o Sambhogakaya. O Sambhogakaya é um corpo também para benefício dos seres, mas para seres que têm menos obscurecimentos e que são menos grosseiros, assim, né? Então a pessoa atinge o potencial de estar em terras puras, né? Para conceder e receber ensinamentos. E aqui também ela atinge o potencial de atingir o estado de um Vidyadhara de longevidade. Vidyadhara é um praticante consumado do Tantra, né? Então são 4 níveis, um está ligado a cada uma das iniciações, né? Na terceira iniciação, a pessoa depura todas as ações não virtuosas de mente, né? E ela purifica completamente isso. E daí ela tem o potencial de atingir o Dharmakaya, que é para benefício, um corpo do Buda para benefício próprio, né? Então, o próprio estado de iluminação. E aqui ela tem o potencial de atingir o estado de um Vidyadhara do Mahamudra, né? Mahamudra é o grande selo, né? É uma das práticas que existem de meditação com o uso da mente. E aqui também a pessoa tem... Aqui ela também pode fazer a prática da Ikumbhindo, né? São 3 classes de elementos sutis no corpo com que ela pode fazer isso. Ela vai receber explicação no momento certo, ao longo da prática vajrayana dela, né? No corpo, fala e mente, né? As 3 primeiras iniciações, né? A segunda iniciação autoriza a pessoa a recitar o mantra, e a terceira iniciação autoriza a pessoa a ter os samadhis, né? Correspondentes à prática do Vajrayana, né? Que são os estados meditativos de absorção. E a quarta iniciação está ligada, autoriza a pessoa a fazer prática da grande perfeição, está ligada à sabedoria, e tem um corpo que chama Subhava Vikakaya, que é uma união dos outros 3 corpos, uma simultaneidade, assim, e como a gente está falando, numa questão atemporal, né? E cada uma dessas iniciações, elas têm... E daí também o nome do Vidyadhara é um Vidyadhara que tem uma realização espontânea, né? E nessa quarta iniciação, também depura simultaneamente, purifica os 3, corpo, fala e mente. E é como se fosse uma união de todas nelas, uma só iniciação concisa no final. Que ainda revela esse aspecto de sabedoria, né? E então tem 2 elementos assim principais, né, com relação à iniciação. A pessoa precisa ter a natureza de Buda, que é, digamos, a causa principal da iniciação funcionar. Então todo mundo que tem natureza de Buda pode tomar uma iniciação, digamos assim. E daí a segunda causa que produz a iniciação são essas substâncias e implementos que o Lama usa ou mostra para nós durante a iniciação. Então a união da natureza de Buda com essa revelação da expressão da natureza de Buda através desses elementos é o que produz de fato a iniciação. Então a pessoa precisa, primeiro, ela precisa ter fé e inteligência, ter um discípulo, né, com fé e inteligência. Essa primeira característica, ela precisa de 4 coisas para fazer a iniciação, né? Encontrar um professor que tenha as qualidades, as qualificações para conceder a iniciação. E esse professor, ele precisa, em particular, ter o conhecimento da prática que ele está dando a iniciação, né? Então não adianta ele só ter qualificações gerais muito boas, ele tem que ter autorização dentro dessa linhagem específica, né? E outra condição é iniciações anteriores, né? Não é que a pessoa tenha que ter, mas se a pessoa tem iniciações anteriores, as outras iniciações tendem a florescer de forma mais rápida, né? E aqui cabe uma discussão geral sobre como o Vajrayana mudou de atitude com relação com o tempo, né? Então, os historiadores têm uma versão diferente dos fatos, mas na visão do próprio Vajrayana, o Buda ensinou o Vajrayana, né? Então o Buda ensinou o Vajrayana, mas ensinou de uma forma tão restrita que isso não ficou claro por muitos séculos, porque as linhagens que surgiram na época do Buda, elas se mantiveram de forma oral, né, de transmissão de professor para aluno,
até começarem a ser registrados em textos. Daí a historiografia do Tantra começa aí, né? A historiografia do Tantra começa quando já há uma degeneração, já se percebe uma perda nas linhagens e o Tantra passa a ser registrado como um texto. Mas na Índia ainda havia grande sigilo, né? Então as iniciações não eram anunciadas e os professores não eram assim professores que você sabia que eles eram professores ou que eles eram budistas, às vezes até eles mantinham tudo em segredo. Então é quando o Vajrayana vai para o Tibete, é que como todo o reino se converte e todas as pessoas praticam e todas as pessoas tomam iniciações Vajrayana, é que isso muda de figura, né? E daí já é uma flexibilização das regras, né? Mas funcionou no Tibete, produziu muitos seres realizados, né? E criou uma cultura Vajrayana, que não é uma coisa que tinha na Índia, né? Uma cultura generalizada e pública. E quando o Tibete é invadido e daí eles procuram refúgio na Índia e no Ocidente, e o Vajrayana retorna para a Índia e vai para o Ocidente, então a modernidade está lidando com esse aspecto do Vajrayana, que é uma coisa secreta, mas que está tudo na internet. Então, e o Vajrayana mesmo, ele precisa lidar com não ser tão secreto ao ponto de fazer com que o ensinamento não se espalhe e que não beneficie as pessoas, e ser solto demais, aberto demais, de forma que ele seja distorcido, que seja mal entendido pelas pessoas. Então isso é o que acontece nos dias de hoje. Com relação a iniciações, o maior problema que a gente vê, assim, de forma geral, é um materialismo espiritual de algumas pessoas que buscam tomar o maior número de iniciações possíveis, ou toda vez que aparece uma iniciação, eles vão atrás. O ideal é examinar um professor, e daí, daquele professor, sim, toda a iniciação que ele conceder e que você esteja por perto, ou que você possa pedir, você deve pedir. Daquele professor, dos alunos daquele professor, ou se ele tem um professor vivo e os outros alunos desse professor vivo, ou seja, dessa linhagem mais próxima, né? Aí não tem problema tomar iniciações dessas pessoas, desses professores. Mas todo professor que você vai examinar vai demandar tempo, vai demandar esforço. Você precisa examinar ele, você precisa saber que ele é um Buda, você precisa saber que não vai quebrar os votos depois. Então é temerário você sair apenas porque o professor é famoso, daí ele chega na sua região, você vai lá e toma a iniciação. Ouvir ensinamentos é outra coisa. Ouvir ensinamentos, você pode ouvir ensinamentos o quanto quiser, desde que o professor seja autêntico, né? Agora, tomar a iniciação, você deve se restringir a examinar o professor que você realmente quer e daí praticar aquela linhagem. Quando as pessoas são grandes mestres, têm realização já em uma ou duas ou três práticas, daí algumas dessas pessoas eles tentam uma atitude não sectária e tomam iniciações de vários professores e assim por diante. Mas mesmo assim, os professores vivos que são grandes nesse aspecto, eles são muito cuidadosos com os professores, mais cuidadosos até que nós, com os professores que eles tomam iniciações, pelo que eu tenho lido a respeito e ouvido deles. Então, esse todo cuidado é pouco, né? E claro, você não vai tomar um compromisso sério desses, no qual você entrega a sua vida para um professor, você entrega todas as coisas do universo para ele, né? E você jura obediência, né? Porque tem um voto de obediência, você não pode desobedecer, principalmente se for uma coisa que você pode negociar, falar com ele, alguma coisa pequena que seja irrelevante, mas até não vai ser uma quebra grande de voto, né? Mas se for uma coisa da sua prática espiritual, que você não faça bem, que você faça o oposto do que ele diz, é muito sério, né? No Vajrayana se diz que é um caminho muito perigoso, porque as vantagens são muito grandes, quanto mais... É como aplicar na bolsa, né? Quando é um investimento de pouco risco, a recompensa é pequena. Quando é um investimento de muito, muito arriscado, você pode perder tudo, mas você pode ganhar muito. Então, o Vajrayana, ele é um pouco assim. Ele... se você se envolve com ele, a iluminação é garantida muito rapidamente. Se você tem algum problema, você também vai para o inferno muito rapidamente. Inclusive, na própria iniciação, às vezes é descrito como uma cobra que entra num bambu, né? Ela entra no bambu
por um lado ou por outro. Se ela entrou pro lado errado, ela vai direto pro inferno. Se ela entrou pro lado certo, ela vai direto para a iluminação. E no Tantra interno, né, a iluminação é nessa vida ou no momento da morte, é muito rápida. Então, se a pessoa faz a prática, se compromete com a prática, cumpre os compromissos, ela vai muito rapidamente obter resultados para benefício dela e de todos os seres que têm conexão com ela, né? Então, é uma prática muito importante, assim, muito profunda, né? Agora, com relação aos compromissos, então, a gente pode dizer assim, bom, você examina o professor, né? Você vai ver um professor que não é um desvairado, que vai lhe pedir uma coisa fora da sua capacidade, né? Então, você vai examinar um professor porque você vai entregar para ele, vai se entregar para ele, né? Então, tem que ter muito cuidado por causa disso. Tem muitos problemas no mundo devido a esse relacionamento ser levado de forma leve, tanto pelo professor que não examina os alunos, quanto pelos alunos que não examinam o professor, né? Então isso é uma responsabilidade mútua que hoje em dia é difícil porque nós temos pouco tempo para fazer isso, né? E nós sentimos certa urgência de prática espiritual. Por outro lado, é um compromisso muito sério. E os outros, basicamente o compromisso é ver essa pessoa como um Buda, né? Você vai começar com ele, daí você vai estender para você mesmo e para todos os seres. Mas a primeira quebra é não reconhecer o seu professor como um Buda. E você vai fazer isso, mas aí você purifica. Tem práticas né, dentro tá previsto no Vajrayana que a gente vai quebrar esses compromissos. Mas tem quebras muito sérias e quebras menos sérias. E daí a pessoa vai sempre corrigindo e melhorando, né? Então não dá para exigir que a pessoa faça tudo direito. Os outros compromissos, às vezes, eles são implícitos. Se eles não são descritos na iniciação, depois com o tempo você aprende quais são os compromissos gerais. Você assume os compromissos todos, os do Shravakayana, todos os compromissos do Mahayana, do Bodhisattvayana, né? E assume também todos os compromissos gerais do Tantra. E algumas vezes tem um compromisso específico. Então, de fazer a prática com certa regularidade, ou de recitar um determinado número de mantra, completar uma acumulação de mantra, né? E alguns outros pedidos, assim. Mas daí o critério normalmente é assim, se a iniciação é muito aberta, não vai se exigir uma coisa muito difícil, porque é ruim que se as pessoas quebram, é ruim para elas e ruim para o professor, né? Então, nas iniciações que são mais publicamente divulgadas e que vai com qualquer pessoa que se interessa, os compromissos são bem suaves, geralmente, né? Aí quando a pessoa vai participar de iniciações mais restritas é que podem começar a surgir compromissos mais intensos de prática. E, de fato, o resultado vem do cumprimento desses compromissos, né? Então, é interessante a pessoa assumir compromisso. Se ela quer atingir sinais de realização e realização na prática, ela deve pegar os compromissos e levar à frente eles, né? E é a própria prática, né? Manter compromissos manter Samaya, né? Samaya é o compromisso específico do Vajrayana. Hoje em dia, houve todo tipo de coisa que, não sei, matei um inseto, quebrei Samaya. Não, matar um inseto é uma quebra de voto lá do Shravakayana. Todo mundo que é budista, que mata deliberadamente ou por ignorância, mas, né, que por preguiça, por desinteresse, ou por cobiça, ou por raiva, ou por nojo, mata um ser, isso é uma quebra de voto do Shravakayana, que não é uma quebra de Samaya, é uma quebra de um voto de refúgio, né? E da mesma forma, se você né, perde de vista o bem-estar dos seres que é o que a gente faz o tempo todo, isso é uma quebra do Mahayana. E o Mahayana, ele sempre também é mais fácil de purificar, né? E no Samaya também. O Samaya é relativamente fácil de purificar, mas ele é muito fácil de quebrar também. Então é uma coisa que está sempre se restaurando, né? E toda vez que você toma uma iniciação, você reseta você começa do zero de novo, assim, é muito bom. Então é mais um motivo para tomar iniciações, né? A pessoa deve evitar, às vezes, num caso que ela está num centro de Dharma, e daí quando vão anunciar a iniciação eles dizem mas quem já tem não precisa participar, porque eles estão querendo fazer uma coisa menor, né? E tudo bem, aí se disserem para você não ir, você não vai ficar forçando a barra, né? Mas, e se você já tem a iniciação? E também, nesse caso de vários professores, né? Cada professor que você toma a iniciação é uma análise nova, né? Então tem que tomar muito cuidado. E com relação
não é só a iniciação para fazer a prática, né? Você tem que ter a iniciação, a transmissão oral do texto, o lung do texto, né, da prática, e a explicação, o tri. Então é o wang, o lung e o tri. Quando você tem as 3 coisas, daí você pode fazer a prática. Normalmente, se o professor não vai fazer a prática com a gente alguns dias, alguma vez pelo menos, depois de dar a iniciação, ele dá o lung, ele concede o lung, que ele lê o texto para nós, né, da prática. E a explicação também, pode ser que ele dê noutra ocasião a explicação, ou ele pode dar uma explicação concisa, ou ele pode fazer a prática enquanto explica um pouco nos dias subsequentes, ou no mesmo dia que ele deu a iniciação. Aí é possível fazer a prática do Vajrayana. E uma coisa que é importante dizer é que as práticas do Vajrayana parecem muito difíceis no início. Elas parecem realmente, às vezes, dependendo da inclinação da pessoa para o imediatismo e para não reconhecer uma curva de aprendizado, ela acha impossível de fazer porque é muito detalhe. Ela pensa, mas por que eu quero complicar mais a minha vida com esse monte de coisa? Eu queria simplificar a minha vida no budismo, mas agora eu tenho esse monte de coisa. Na verdade, a gente está substituindo os hábitos da nossa mente, que são hábitos impuros, que estão produzindo confusão para nós, por uma série de hábitos puros. E a gente está ocupando a mente mesmo. Não é uma meditação assim de ausência, de ficar num bem bom. É uma meditação que tem uma dinâmica, uma coisa acontecendo, indo de um lado para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, que é o que nós fazemos durante a vida. É um hábito de fazer coisas que nós temos durante a vida, né? Então, daí a nossa mente fica totalmente purificada por esse novo hábito. Mas nessa transição de hábitos entre a prática e o nosso jeito usual de ver as coisas, tem um certo atrito, né? Então esse atrito é interpretado como dificuldade. Aí então, nos primeiros meses, anos de prática, pode ser que a prática pareça difícil. Mas a prática do Vajrayana é extremamente fácil. Ela quando ela se torna um hábito, ela se torna um hábito que cada vez, no Mahayana também é assim, mas no Vajrayana é mais surpreendentemente assim. Ela vai ficando extremamente fácil. E ela não deixa de produzir. Quanto mais fácil ela fica, mais ela dá resultado. Então, é uma coisa que só tem vantagem a pessoa se envolver, assim, né? Se a pessoa tem, claro, essa disposição para ter um guru, né? Para ter um professor que ela vai ver como um Buda, que ela vai obedecer completamente, para quem ela vai oferecer todo o universo. Então, daí ela pode começar a prática do Vajrayana dela. Se ela não tem esse interesse, por qualquer motivo, por qualquer obstáculo intelectual, pessoal, de qualquer tipo, se ela acha que isso não é para ela agora, pelo menos, aí ótimo, estuda os sutras, Mahayana, maravilhoso, vai pensar sobre vacuidade, vai pensar sobre a natureza de Buda, vai fazer práticas de generosidade, vai fazer prática de disciplina, meditação shamatha, meditação vipassana, fazer muitas práticas boas, mindfulness, ela pode fazer várias práticas. E se ela não tem essa coragem toda de tomar sobre si a responsabilidade da iluminação dos outros seres, e ela acha que só ela só tem capacidade de iluminar a si própria, e olhe lá, mas ainda assim ela reconhece o valor no ensinamento do Buda, e ela acha que é possível, a iluminação é possível, daí ela vai pro Shravakayana, né? Não tem problema. E se isso não é possível, daí pelo menos ela tenta levar uma vida ética, que é sem dharma, assim, é tentar se dar bem na vida, né? Tentar se dar bem na vida, segundo o budismo, não é uma prática espiritual, mas segundo o budismo também se você praticar ética, a tendência é você se dar melhor na sua vida. Parece, né, uma mensagem diferente do que se ouve por aí às vezes, mas no budismo é isso que se ensina. A pessoa tem tem algum interesse no que o Buda diz, então faz isso, né? Pelo menos leva uma vida ética. E daí eu acho que é outra oportunidade, se ela não quer nem isso, daí não sei, né? Daí talvez ela não está vendo o vídeo. Aliás, tem essa ideia de que se a pessoa se você quer ouvindo palavras como Sambhogakaya, Dharmakaya, Vidyadhara, né? Porque são palavras bem esquisitas, né? Não existem. Mas se ela está ouvindo isso, ela tem uma marca kármica muito poderosa de vidas passadas nas quais ela aspirou a fazer prática do Vajrayana, aspirou a encontrar um professor, aspirou todo esse tipo de coisa. Então isso está se manifestando agora. Se a pessoa sente essa disposição, ela sem dúvida ela deve fazer todo o esforço possível, botar isso como prioridade para se tornar um praticante, né?
encontrar um professor, tomar iniciação e fazer prática. E se ela já é uma pessoa que tomou iniciação e está fazendo prática, para ela se lembrar disso e se engajar mais ainda na prática, né? Isso também é um recado para mim também. Então, porque a pessoa, ela pode ter tido aspirações, ela pode ser meio que um repetente, que chegou até ali quase, mas que não conseguiu levar a prática a cabo, né? Então, para quem reconhece esse tipo de urgência, para quem reconhece o valor desse tipo de ensinamento, para quem reconhece qualidades nas pessoas que se envolvem no caminho espiritual do budismo e do Vajrayana em particular, aí elas têm que acordar para isso e dizer assim, não, mas é isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero. Daí, se eu quero isso, eu vou fazer, não precisa fazer mudanças drásticas, né? Mas eu vou fazer mudanças de prioridade na minha vida e vou dar um jeito de encontrar isso, né? Daí não precisa fazer a lista toda nenhuma, se ela não quiser isso, Mahayana, se ela não quiser isso, Shravakayana, se ela não quiser isso, pelo menos leva uma vida ética. E daí ela pelo menos usou o meu tempo aqui, que ela está vendo aí no YouTube, de um jeito, com algum mérito, né? Então eu acho que daí a gente está bem, não tem problema. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana de Wamalujin Wenejere Wantin Jazo Peka Jabadu Tenjuchi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatuji Zetari Baben Jondo Toteru Peroni Jogizazu Datu Tenjuchi Chimekone Pemazamba Osasona Jantesenu Pai Garjuan Shujuki Trupiko Kusejin Sindashin Shajin Metu Jutupanangi Wanchatu no Pantenor Buyen Nekopa Mulura Sanelunda Dileta Tenjuchi Pemejazum Pemerizo Jepemedan Laji Kusesuan Pemachoji Dramarizo Jindoni Bemelunchi Drujuchi Pendanjuan Jembo Dembayori Nepadan Dembazim Pejebonan Kusenja Sentenju do Sunsan Guru Rinpoche quando com dado uma jumbo já para com sado da passou só deve ser gente lá do só china sangue para jogar dança balão de do para gente lobo marrom baza guru pemassa de que loja zona loja zanisa zon já papel do justo não guarda mira do sungele show